Estamos de volta com a primeira edição do programa Itapuã em Debate aqui pela TV Itapuã, Canal 10. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. A proposta de democratizar a informação, democratizar os questionamentos e também sabatinar nossos convidados especiais nesse novo projeto da Guerra Comunicações. Primeiro programa, empresário do agronegócio, empresário da comunicação, Luiz Fernando Guerra. Nós queremos registrar a presença também do DJ, artista, quase publicitário, Iomar Bertazzo, mais conhecido como DJ Mazinho, que gentilmente participará voluntariamente também aqui do nosso projeto, do nosso programa, registrando as caricaturas dos nossos convidados, dos nossos entrevistados e também dos nossos entrevistadores. Muito obrigado pela tua presença, Mazinho, e tenha um bom trabalho paralelo aos debates e conversas que nós teremos por aqui. O empresário Luiz Fernando Guerra, nós vamos começando esse papo. Como nós estamos falando de comunicação e a pauta do assunto desse primeiro programa vai levar por vários segmentos, gostaríamos de saber como foi o início desse projeto que resultou hoje na Guerra Comunicações. Todos nós sabemos que a empresa mãe, digamos assim, é a Rádio Itapuã, que foi um sonho que deu certo no início da década de 80. Romeu, a Rádio Itapuã surgiu em 1982. Ela se chamava Ampla Rádio e Comunicações Limitada. Foi uma concessão do governo federal, por influência, na época, do Alcini, que era deputado. E naquela oportunidade, o governo distribuiu 500 rádios para todos os políticos que faziam parte da base de sustentação do governo. Para vocês terem uma ideia, Laudi, o governo Fernando Henrique colocou 5 mil. Então nós temos quase 5 mil municípios no Brasil, né? Quase uma. Claro, cidades maiores foram agraciadas com mais rádios. Mas a origem é exatamente desta época, 1982. A Rádio Itapuã, ela era uma comunicação diferente, ela direcional. Ela tinha que ser constituída de 2 antenas direcionais para um sentido só. Antes dela entrar em funcionamento, nós conseguimos fazer uma alteração. Aí o Laudi já era nosso sócio e participou dessa transformação. Então nós conseguimos manter. Aliás, Laudi, a frequência era 1.300, 1.400 de alguma coisa, nós conseguimos, através de um projeto novo, trazermos para 890. Então 890 com 1 quilo, unidirecional. A partir desse momento que ela estava outorgada e poderia entrar no ar, nós não tínhamos um nome para darmos à rádio. O Laudi se propôs a fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul, onde ele sintonizaria algumas emissoras de rádio para trazer uns modelos, né, para nós termos algumas ideias. O Laudi foi a terra natal dele, lá em Marau, Passo Fundo, e nos trouxe diversas ideias relacionadas principalmente com o interior, né? Uma que eu lembro era Rádio Agrícola. Era um nome pesado, parecia que não tinha um lado muito sonoro. Conversando em casa, quem acabou dando o nome de Rádio Itapuã foi a Carmen, minha esposa, né? Falou, por que não Itapuã? Veja como tem um som legal. Ficou Itapuã, levei para o Laudi e acabamos escolhendo o nome de Rádio Itapuã. Antes de Rádio Itapuã, nós pensamos em rádio, usando o nome de ruas aqui de Pato Branco, Rádio Tamoio, Tupi, isso já tinha no Brasil, né? Então nós optamos por Rádio Itapuã, que é som que caía bem. Esta foi a origem. E ela entrou no ar em final de 1983. O Laudi participou conosco durante uns 5 anos, depois acabou ficando com a Rádio Elite, que nós também fazíamos parte, né, Laudi, da Rádio Elite, e o Laudi desmembramos, o Laudi ficou com a Rádio Elite e nós ficamos com a Rádio Itapuã. Seu Laudi, algum comentário, alguma lembrança? Inclusive, em relação ao nome, veio a coincidir que Pato Branco, as ruas eram indígenas, nomes indígenas. Então, o nome indígena Itapuã caberia certinho para a denominação. Inclusive, soando
o nome soa muito bem e acabou agradando a todo mundo e continuou até hoje. Uma curiosidade minha, particular, como era na época, porque até então nós tínhamos poucas rádios na região sudoeste, né? Pato Branco nós tínhamos a Rádio Mãe, que foi a Selinalta, e a Pato Branco era do mesmo grupo, quer dizer, foi um passo a mais. Qual era a proposta naquela ocasião do projeto Itapuã, do projeto Ampla, que se chamava no contrato social, né, inicial? Era de fazer uma rádio diferente, inclusive, como não havia outra alternativa, havia a Selinalta e a Rádio Pato Branco. Inclusive a Pato Branco sempre, nunca teve uma programação, digamos, definida. Ela preenchia determinados horários com música e não havia, digamos, outra alternativa. A Rádio Itapuã surgiu exatamente como uma nova opção independente de todos os outros segmentos. Pelo que eu observei desde que cheguei até aqui da Rádio Itapuã, ela pode ser considerada uma rádio extremamente popular, né? Não sei se continuará tendo esse foco, mas enfim, né? A gente pode dizer assim que dentro dessa perspectiva até do próprio programa, que trouxe a questão da democratização da comunicação, muitas vezes o cidadão que tem menos posses, ele não tem acesso aos meios de comunicação. Se nós observarmos o jornal por si, por natureza, ele é um produto elitizado. A própria televisão, de uma certa forma, ela é. E o que acontece? O rádio, ele se torna, então, esse veículo que ele consegue colocar no ar aquele mesmo que o Lazzarini falava antes, né? Que é o sujeito que bebeu, que muitas vezes quer também manifestar o seu pensamento. Como é que o senhor se coloca diante dessa questão? Porque o senhor é um empresário, de um ramo, vamos dizer assim, importante na região, bem conceituado, prêmios da revista, como é que é? Globo Rural. Globo Rural. Quer dizer, como que o senhor vê o senhor agora tendo também o seu nome e as suas, vamos dizer assim, as suas empresas ligadas a um veículo de comunicação extremamente popular? Leoni, já é um tempo enorme, né? Nós já estamos no rádio há 26 anos e desde o início, como falou o Laudi, nós abrimos a rádio para a comunidade. A rádio ficou uma rádio popular. Esse era o perfil que nós desejávamos para a rádio quando nós lançamos. E nós mantivemos sempre o perfil, deixando que o povo interagisse com a rádio. Eu acho que foi o lado do sucesso da rádio. As rádios co-irmãs nossas tinham uma política voltada, vamos citar a Rádio Selinalta e a Rádio Pato Branco na época, que eram dos freis, tinham um objetivo claro do espaço religioso a qual eles servem. E nós, pensando do outro lado, abrimos a rádio para diversos, principalmente para o lado popular, e também dando oportunidade para que até as outras denominações religiosas, claro, aquelas que têm finalidade de fazer o lado cristão, nós abrimos o espaço para elas também. Mas o lado popular foi o lado que deu certo na rádio. Desde o começo, nós fizemos com que a programação dela toda fosse voltada para a comunidade. O objetivo da rádio, claro, se nós olharmos a rádio como um veículo de comunicação, nós temos que analisar que tem compromissos, que ela tem uma folha de pagamento a ser feita, são funcionários. Nós temos 26 funcionários na Rádio Itapuã. São 26 profissionais trabalhando, que no final do mês tem que receber o seu salário. Então nós não podemos abrir mão do lado financeiro dela. Agora, mesclar o lado popular com os personagens irreverentes que nós temos, faz parte, eu acho que deu para a comunicação local, principalmente por ela ser um veículo de comunicação AM, que é a abrangência maior do povo, das classes B, C e D, uma oportunidade de eles estarem no rádio. Eu acho que o sucesso da Rádio Itapuã é o lado que ela interage com a comunidade. Exato. O empresário Luiz Fernando Guerra, nós que participamos já há cerca de 3 anos aqui como funcionário do grupo,
observamos que nesse período dos 25 anos, a não ser no início, como o Lau disse, sempre pertenceu à família Guerra, na administração. E em que momento, Fernando, você, o seu filho Ricardo, decidiram digamos assim, investir num grupo de comunicação? Tem o Portal Alvo, agora a TV, onde estamos aqui, a TV Itapuã, e com outros projetos também. Qual foi o momento que vocês decidiram, é agora que a gente vai partir para um projeto maior? Mas, Aline, a palavra grupo, eu não sou partidário dela. Eu acho que grupo, no Brasil, nós temos que lembrarmos assim de conglomerados enormes, como o Votorantim, como instituições bancárias. Eu acho que são empresas pequenas de comunicação que faz a sua parte no modelo e no espaço físico, local ou regional que ela está exercendo. Quanto a entrar novamente, nós ficamos fora um período relativamente curto, onde nós vendemos a nossa participação, mas acabou ficando na família mesmo, e depois nós recompramos essa participação, primeiro porque nós gostamos muito de rádio. Televisão acabou vindo na carona, né? O portal, nós, desde a fundação, quando o Ricardo teve a ideia de montar o portal alvo.com, sempre pertenceu a nós. Então, não foi unindo esses pequenos elos que nós formamos as empresas Guerra de Comunicação. Eu acho que este espaço, Lazzarini, o pensamento em relação a ele, é de fazer alguma coisa diferente. Talvez até pensando um pouquinho atrás em mesclar com o Instituto Prosdóximo Guerra, que faz um trabalho fantástico em relação à nossa comunidade, à preparação dos jovens, daria um apoio maior se nós dessemos continuidade com os veículos de comunicação. Eu acho que foi uma somatória de esforços e de fatores que fizeram com que nós tivéssemos a oportunidade, graças a Deus, contando com um time maravilhoso que nós temos de colaboradores, nem vou chamar de funcionários, são nossos parceiros mesmo, que fazem rádio e fazem televisão, Laudi, com aquele amor como nós iniciamos lá em 1982, com garra, com vontade, com determinação. E todos, aqueles que não estão atrás do microfone, mas estão lá com a carteira de vendas embaixo do braço, que dá sustentação, tem o mesmo valor daquele que apresenta, como é o seu caso, que apresenta com maestria os nossos programas. Bom, o senhor falou em comercialização, em vendas, eu gostaria de falar que nós vivemos numa região considerada relativamente pobre por muitas outras regiões. Se compararmos com outras regiões do sudoeste do Paraná, são aproximadamente 500 mil habitantes, e a gente percebe todo um investimento no crescimento da emissora de rádio AM, passando para a televisão, investindo no site, no portal, no site, na internet, né? Eu gostaria de saber se o senhor acredita que essa população do Sudoeste, que muitos consideram uma população pequena e uma região considerada pobre, até pouco valorizada no meio político, inclusive por ser uma região pequena, se esse mercado comporta todo esse investimento e que modelo de gestão é esse que vai absorver todo esse investimento? Marlena, o modelo de gestão que nós usamos aqui na rádio, na televisão, no portal, é o mesmo que nós usamos lá na empresa, na Sementes Guerra. É exatamente o mesmo que fez com que a empresa tivesse sucesso. É o lado profissional. Nós queremos que as pessoas que trabalham conosco tenham a responsabilidade de fazer o social, mas não esquecer do financeiro também. Quando você fala na região 500 mil habitantes, eu acho que dá para nós, os veículos de comunicação regionais, explorarmos ainda muito. Ainda nós temos aqui na região a mentalidade, Marlena, de que a mídia é de graça, que eu estou fazendo um favor para anunciar. Aquele vendedor do passado que chegava num empresário e ia vender uma mídia, vendia por quê? Porque era compadre, porque era amigo do filho. Isso não vale, tem que ser o lado profissional. Ainda é uma questão muito Olha, cultural, aqui está né, o retorno que você tem investindo nos veículos de comunicação.
Assim como ele tem conosco, tem na Rádio Elite, tem na Rádio Selinalta, tem na TV Sudoeste, tem na Rádio Cidade. Todos os veículos dão retornos maravilhosos. Eu vou contar um exemplo para vocês. Nós, da Sementes Guerra, investimos no Pato Branco Futebol de Salão. O Ricardo trouxe a mídia. Eu caí de costas quando olhei o valor. Nossa, mas como é que nós vamos pagar todo esse valor? Era um valor significativo. Tá? Fizemos uma reunião, casualmente fizemos uma reunião com os nossos representantes comerciais e o Ricardo expôs a eles que nós iríamos patrocinar o time de futebol de salão de Pato Branco. O pessoal da área de abrangência da TV Cataratas ficou maravilhado. Todas as inserções que nós tivemos de graça na televisão, no canal, na TV Paranaense e na TV Cataratas, pagou a mídia muitas vezes. Então, este lado do empresário de apostar e investir, não patrocinar. Ele tem que ver o retorno que ele está tendo. E nós temos empresas regionais e até as pequenas empresas que estão lá guardadas dentro do baú, que não se expõem. Talvez elas não estejam se expondo porque nós não estamos vendendo o produto deles. Nós é que temos a obrigação de vender. Nós, os veículos de comunicação, podemos fazer a diferença para eles. Seu Fernando, tem uma questão que é o seguinte, muitos veículos de comunicação, principalmente do interior, pequenos veículos, eles muitas vezes se mantêm por questões políticas, né? O político patrocina, então ele consegue ter uma viabilidade, né? Eu observo que Pato Branco, ele tem uma peculiaridade um pouco diferente. Aqui nós temos vários veículos de comunicação e a gente não sente assim que existe um patrocínio específico de um grupo político ou de um político especificamente, né? A gente observa o próprio jornal, são os próprios empresários que anunciam, né? Aqui com vocês também muitas vezes a gente observa isso. Mas aí você tem também, por um outro lado, essa é uma questão que eu queria levantar com o senhor. A outra é a natureza do rádio e a popularidade do rádio. Como que o senhor observa essa questão eu vou usar um termo assim, manobra das massas, muitas vezes, pelos próprios meios de comunicação? Eu pego o exemplo, por exemplo, da Rádio Farroupilha, em Porto Alegre, que elegeu um senador da República por conta de ser um radialista. Pego o exemplo da Rádio Irapuru, de Passo Fundo, que elegeu vários vereadores, né? Então, essa proximidade que, ao mesmo tempo, a natureza do rádio tem com a população, é um perigo também, ao mesmo tempo, para você, vamos dizer assim, perigo para a sociedade, no sentido de você usar essa massa com algum interesse político nesse sentido, né? São duas questões que Sim, eu estou trazendo para o senhor. Entendi. Eu vou responder... Certo. A primeira parte da pergunta, certo. Quando nós reassumimos a rádio, fizemos uma reunião lá no auditório da Sementes Guerra, colocamos todos os funcionários e eu falei a eles que estava terminantemente proibido o vínculo da rádio com qualquer político, principalmente o vínculo financeiro. Certo. Porque nesse modelo que existe no interior, e você falou muito bem, são compradas as pessoas simbolicamente, mas eles não sabem o repasse que esta pessoa que foi alvo deste político, o que ela pode contaminar a nossa sociedade, os nossos eleitores do futuro. Então nós proibimos terminantemente, não, sob hipótese nenhuma, nenhum dos nossos funcionários tem oportunidade e nem terá oportunidade, e se ele o fizer, certamente será demitido, e todos sabem disso, desses vínculos, entre aspas, com os políticos. Então, eu acho que esta parte a rádio está isenta. E dá para notar, no período do nosso reingresso na rádio, o modelo que nós estamos gerindo. O povo está vendo, o ouvinte está sentindo. A televisão está mostrando que nós somos ímpar, nós estamos fora desse processo político onde as pessoas obrigam determinadas, que seja seguido determinadas causas. Então, por conta de recursos que são investidos. Por conta de recursos. Uhum. Eu diria o seguinte, nós usamos exatamente este modelo para fazermos com que o lado financeiro da rádio tivesse sucesso. Sim. Nós não temos nenhum investimento publicitário de nenhum dos governos, federal, estadual ou municipal, a não ser às vezes que vem uma mídia que
que são endereçadas a todos os veículos de comunicação, nós recebemos também, assim como o jornal recebe. Certo. Né? Mas fora isso, nós não temos nenhum. E nós investimos exatamente, concentramos o nosso pessoal de vendas para atacar o empresariado, para fazer com que o profissional liberal fosse divulgado, e evidentemente ele está pagando para isso, e nós simplesmente dobramos ou triplicamos o faturamento da rádio. Então, nós não precisamos da política para fazermos rádio. Isso mostra que é possível fazer jornalismo, que é possível fazer comunicação, sem que tenha, vamos dizer assim, esse, entre aspas, cabresto, né, político para poder... A segunda parte da sua pergunta... E só lhe dando um dado, eu estava me lembrando, é do Zambiase, que eu esqueci Zambiase, de falar. né? Zambiase é um exemplo. Sérgio Zambiase. Zambiase é um exemplo disso, Sim. né? E o Júlio Rosa é um exemplo lá em Passo Fundo, que ganhou várias eleições como vereador, sendo, né, radialista. Só pra... Nós temos uma pessoa que é do nosso agrado, que é nosso companheiro, até nosso sócio aqui dentro, uma pequena participação, que é o Aldir Vendrusco, nosso carrapicho. O carrapicho não precisa de nada, o carrapicho por si só, ele se elege para vereador quantas vezes ele quiser. Não precisa de fazer nenhuma dessas, entre aspas, maracutaias, para se eleger vereador. Ele é só ele querer ser, e ele é vereador. Ele é vereador por quê? Pelo trabalho que ele fez no passado, que ele está fazendo hoje, no lado social. Se nós olharmos e escutarmos o carrapicho, tanto na televisão quanto no rádio, diuturnamente ele está fazendo política. Não deixa de fazer política. Quando ele atende bem uma pessoa que não foi atendida no posto de saúde, ele está fazendo política. Você vai canalizar para ele ou não? Evidentemente que as pessoas sabem reconhecer no futuro aquilo que ele recebeu no presente. Eu duvido que uma mãe que chegue aqui no estúdio da Rádio Itapuã, com uma criança febril, que não encontrou um dipirona lá no posto de saúde, e o carrapicho muitas vezes pegando o dinheiro dele, do Instituto Prosdóximo Guerra, do vínculo que ele tem com as farmácias, com a amizade, dando o dipirona para essa mãe que vai resolver o problema do filho, ela no futuro não vai transformar isso num voto. Não é um voto de cabresto, não. Mas é um voto solidário, né, de uma pessoa que fez o bem a ela. O senhor acha que, só para fechar aí, o senhor acha que é possível, que muitas vezes veículos pequenos que têm essa ligação com a comunidade acabam fazendo o papel do poder público em alguns momentos? Eu acho que sim, no nosso início do debate, quando eu falei que no governo Fernando Henrique foram 5.000 rádios, quem levou essas 5.000 rádios no Brasil? Os políticos, todos eles. Agora mesmo na imprensa nós estamos vendo aí o filho do senador Lobão, Edson Lobão, o filho dele é envolvido em maracutaias. E o que eles têm? Tem veículos de comunicação. Eles são, lá no Maranhão, os opositores na mídia do Sarney. Então, os grupos políticos... Se nós mapearmos o Brasil, ele é todo dessa forma. Não tem condições, é verdade. Se nós olharmos as concessões que foram agora outorgadas pelo governo federal, onde foram, não é mais um modelo antigo que era dada a concessão a quem de fato tinha mérito, mas hoje é pago. Se colocarmos na balança, nós vamos ver que talvez uns 70% dessas emissoras que vão entrar no ar serão de políticos. É difícil. A maioria das novas emissoras, eu sei de informação de lá de dentro, quem é leilão. E os leilões são vencidos, quase todos eles, por seitas religiosas. São dois grupos fortes são, hoje inclusive, no país. leilões onde o valor seria 300 mil reais, essa seita religiosa entra com 1,5 milhão para não ter concorrência. E o mais preocupante é que, por exemplo, os canais que são ditos educativos e comunitários estão sendo entregues ou para políticos diretamente ou por laranjas de políticos. Né? Então é complicado. Exato. Muito bem, comunicação, religião, política. Né? Esses são alguns dos temas que nós estamos aqui debatendo democraticamente no primeiro Itapuã em Debate. Claro que o nosso objetivo é de colocar em pauta todos
as nossas dúvidas e todos os nossos questionamentos relacionados a todos os segmentos da nossa comunidade local e regional. Hoje, na primeira edição do Itapuã em Debate, empresário do agronegócio, empresário da comunicação, Luiz Fernando Guerra. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com a participação dos nossos convidados para aguçar ainda mais este debate democrático aqui na TV Itapuã, Canal 10.